Oi, meu povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, mais um testemunho para a glória do nome do Senhor, que o nome dele venha ser glorificado, que você venha ser renovado por essa palavra que eu venho deixar. É um testemunho vivo, é algo que eu realmente vivi com o Senhor, mais uma experiência para a glória do nome dele. E hoje nós vamos falar de fé, vamos falar de cura e vamos falar de fé. A palavra de Deus está lá em Hebreus 11, no versículo 1 e o versículo 6. Vou ler esses dois versículos com vocês, que diz assim: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. O versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, que mesmo a gente sem merecer, mesmo nós sermos infiéis, né, diante dele, para com ele, ele permanece fiel e, de fato, como acabamos de ler, ele recompensa aqueles que o buscam. Há uns meses atrás, eu foi o começo de um processo do Senhor comigo, de mim com o Senhor, um período num particular que eu tive com Deus, onde eu comecei a fazer um tratamento dentário e por um procedimento mal feito em um dente e eu não sei se foi geneticamente, eu não sei como foi, mas no raio-x deu uma bactéria no nervo do dente. Aquela bactéria ela foi comendo o nervo do meu dente. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo, mas eu te peço por favor que você não saia antes de escutar esse testemunho para a glória do nome do Senhor. E ali aquela bactéria foi comendo, foi corroendo, eu sentia dor aqui assim, ó. Eu sentia muita dor de cabeça e eu não sabia qual era o porquê da minha dor de cabeça. A partir desse momento eu fui entender o porquê que eu sentia tantas dores de cabeça, tomava remédio, passava, mas depois ela voltava. Era uma dor de cabeça teimosa. Então eu não sabia onde estava o problema. Para mim era uma simples dor de cabeça porque dormi mal ou porque o estresse do dia a dia, mas não. E mais ou menos uns 9 ou 10 meses atrás, por aí, foi descoberta essa bactéria. E ali eu comecei a peleja de correr atrás daqui, de correr atrás dali, de profissionais para que pudesse resolver, solucionar esse problema meu. E resumindo, né, vou tentar resumir ao máximo aqui, para que esse vídeo não fique muito mais longo, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado através dele. E você venha a ser renovado e edificado para a glória do nome do Senhor. E uns meses depois, de tanto bater cabeça, de tanto sair de consultório chorando, porque eu dei de cara com vários nãos, enfim, eu achei um determinado lugar para que eu pudesse fazer meu tratamento, e ali começou mais uma luta. Foi passado remédio, foi mexido no dente, e assim foi passado remédio para que eu pudesse tomar, para que pudesse matar essa bendita bactéria. E nada de achar a solução para aquele problema. Os remédios que eu tomava eram tão fortes, me faziam mal, porém de nada adiantou. Eu concluí o tratamento, voltava no consultório e a bendita bactéria estava ali causando inflamação. Gente, era um mau cheiro tão horrível que saía. O dente estava bom por fora, o problema era interno, não era externo. E era um cheiro horrível que saía, na qual aquilo me incomodava. Imagina as pessoas que eu falava, que eu tinha contato, sentiam. Se me incomodava, imagina as pessoas, sabe? Então, aquilo me incomodava muito, me fazia sofrer, acabava com a minha autoestima, né? É algo que a gente não fica satisfeito e a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Geral. E daí eu voltei ao consultório para poder ver como estava a bactéria e tudo mais, e nada de matar a bendita bactéria, nada da inflamação cessar. E nesse período, o Senhor ele me deu uma campanha, que está lá no livro de João, capítulo 5, que vai falar da cura do tanque de Betesda. E no que o Senhor me deu essa campanha, ele pediu para que eu pudesse falar com o meu pastor. E nesse momento, eu
por um período de tempo eu me acovardei. Eu falei, Senhor, eu não vou falar com ele. Será que é isso mesmo? E fui pedindo várias confirmações, porque eu fiquei com medo de ser da minha carne, de ser de mim mesma. E daí eu fui pedir várias confirmações ao Senhor e o Senhor foi me dando as confirmações. No belo dia, no final de culto, eu cheguei pro meu pastor e eu passando por esse processo ainda. Só o Senhor sabe que eu passei, de quantas vezes eu entrava dentro do meu quarto chorando. Meu esposo ia para a igreja e quantas vezes eu entrava dentro do meu quarto chorando, escutando louvor, orando e desabafando com o Senhor a respeito dessa bactéria, porque aquilo estava acabando com minha autoestima. E ela tinha a dor, além de ficar doendo durante o dia, tinha um período da noite, de 2 e pouco até 3 e pouco da noite, da madrugada, que a dor, ela vinha fazendo assim, socando, sabe? A raiz dos meus dentes, me dando fisgado, mas assim. E aquilo doía, mas doía de eu ficar fazendo força para que ela pudesse parar. E foram várias noites perdidas de sono, implorando, pedindo ao Senhor. Durante o dia, durante a noite, sobe monte, desce monte, pedindo ao Senhor para que Ele pudesse me dar uma luz, para que Ele pudesse curar aquilo, fazer com que aquela dor parasse, com que os remédios eles controlavam, mas eles não matavam a bactéria. Eles não paravam com a dor de vez. E eu percebi que tinha algo travado ali, de tantas vezes que eu ia no consultório e não conseguia achar a raiz do problema, fazer com que alguma medicação, algo que parasse de doer o bendito dente. E nisso eu cheguei pro meu pastor e falei para ele que o Senhor tinha me dado a campanha, se ele já tinha, porque tinha acabado de ter uma campanha na igreja, e se ele já tinha alguma campanha em mente. Ele me disse que não, e eu fui e falei para ele, o Senhor mandava eu falar da campanha lá em João 5, que vai falar da cura do paralítico do tanque de Betesda. Não demorou muito, o pastor ele começou essa campanha. Só que eu achei que eu ia colocar o meu problema diante do Senhor nessa campanha. O Senhor virou para mim e falou que não era para eu colocar, que era para eu colocar diante dele a situação de uma amiga minha, de uma irmã minha em Cristo, e não é de sangue, mas é como se fosse minha irmã também, uma grande amiga, uma situação que ela estava passando. Olha só, eu precisando de cura, eu precisando de um milagre, eu precisando de uma direção, e o Senhor me mandava nessa campanha não pedir por mim, pedir pela minha irmã. E eu obedeci a voz do Senhor. Foram 7 terças-feiras. Às 7 terças-feiras eu subia ao monte, consagrava ao Senhor a campanha da noite, o culto, né, à noite. Eu consagrava a Ele, o culto, a petição de cada um e a minha petição também, né, incluindo nisso tudo. E foram passando as primeira semana, segunda, terceira, quarta, e nessas semanas eu ia até o consultório e nada. A partir da 5ª semana, o Senhor ele começou a mover. Começou eu vendo o mover do Senhor. Foi onde eu comecei a ver, onde tudo começou a se destravar. E eu sabia que aquilo que eu precisava, somente o Senhor poderia me dar. Aquela cura que eu precisava, a solução daquele problema que eu precisava, só o Senhor podia me dar. E nesse período de tempo eu fui no consultório, voltava, indo e voltava, mas eu não perdi a minha fé. Eu sabia que a única coisa que eu tinha naquele momento era a minha fé em Deus. Como acabamos de ler, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Gente, a gente ter fé, quando a gente tem um recurso, a gente ter fé quando tudo está dando certo, a gente ter fé quando o controle está aqui, nas nossas mãos, é muito fácil. Mas o difícil é a gente ter fé quando está dando tudo errado, é a gente ter fé quando as portas estão fechadas e quando o controle sai daqui das nossas mãos. Porque até então eu tenho um plano odontológico. Eu achava que a partir dali tudo ia dar certo, mas não. Claro que não. E a partir do 5º elo da campanha, o Senhor ele foi movendo, até que chegou um dia, no 6º elo, no 5º ainda elo, foi me passado um remédio, foi onde a dentista conseguiu achar a raiz do problema, aquilo foi destravado, sabe? Passou a medicação, eu comecei a tomar a medicação, concluí o tratamento
E quase chegando no dia da minha revisão pós o tratamento, o Senhor, a minha dor voltou. Eu creio que ali o Senhor permitiu para ver a minha fé, sabe? De vez em quando Ele vai fazer isso. Ele vai te honrar, mas antes dele te honrar, Ele vai te provar. Você precisa ser provado para você ser aprovado. E o Senhor, Ele recompensa, gente, aquele que busca Ele. A palavra, a Bíblia não é mentirosa, como acabamos de ler, que o Senhor, Ele recompensa aqueles que o buscam. E eu tomei medicação, concluí o tratamento. Quando chegou 1 dia ou 2 dias do meu retorno para o dentista, a dor ela voltou. E junto com a dor, criou uma bola de secreção no meu dente. Na gengiva, no caso. Eu falei assim, Senhor, eu não aceito. Eu sirvo um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. E eu não aceito essa enfermidade voltar. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que o homem olha e não tem mais jeito. O Senhor é o Deus que cura câncer, que faz a pessoa vomitar o câncer. O Senhor é o Deus que do nada faz tudo, um Deus que andou sobre a tempestade, em cima da tempestade. O Deus que acalma a tempestade. O Deus que faz o vento parar. Eu não aceito. E eu não aceitei aquilo. Porque eu sabia que a minha fé estava num Deus que podia me curar. E eu creio que ali o Senhor permitiu aquilo ali para que pudesse ser testada. Chegou no dia da consulta, a dentista me perguntou se aconteceu alguma coisa, se eu senti alguma dor. Eu falei a verdade. Falei, criou uma certa bolinha, senti um pouco de dor, mas passou. De fato, tinha passado. Ela bateu o raio-x, mexeu no dente, bateu o raio-x. Antes dela mexer no dente, ela bateu o raio-x. Quando ela bateu o raio-x, a inflamação e a bactéria foi morta, foi exterminada e a inflamação regrediu, sumiu a inflamação. Ou seja, o Senhor, Ele me curou, para honra e glória do nome dEle. Ele me curou. Ele honrou a minha fé, Ele honrou as minhas buscas, sabe? Honrou. E o tratamento foi concluído durante o 6º elo e o 7º elo. E para honra e glória do Senhor, no último elo, na semana do último elo, eu vim para casa com a minha bênção nas mãos, com a minha bênção completa. Além do Senhor ter me curado, o tratamento nesses dentes foram concluído. Tudo que estava preso por conta dessa bendita bactéria foi concluído. Assim que a campanha acabou, a minha amiga ela recebeu a bênção dela. O Senhor fez, o Senhor operou na vida dela e operou na minha também. Então o Senhor, Ele me recompensou por eu ter buscado, Ele recompensou a minha fé. Então, Deus, Ele operou, mas eu precisei ter fé. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? Então, como Ele diz que Ele honra aqueles que o buscam, assim foi o Senhor na minha vida. Ele honrou cada busca, cada lágrima, joelhos dobrados. Eu soluçava, gente, de chorar, mas soluçava de chorar, porque eu sofro calada. Mas eu entro para dentro do meu quarto, eu choro, eu desabafo com o Senhor. Eu tenho dificuldade de desabafar com alguém, mas com o Senhor eu desabafo. E foram meses de angústia, meses de agonia, meses de choro, meses de indo no consultório e ouvindo vários não, ou indo à toa. E quantas vezes eu me peguei no centro da cidade chorando, caminhando pro ponto, chorando, porque eu ficava assim, o que eu fiz para merecer isso? Isso tá acabando com a minha autoestima, tá acabando com o meu dia a dia, tá afetando a minha vida espiritual. São tantos não que eu tô recebendo, me ajuda, me dá uma direção, o que eu tô fazendo de errado? Cada lágrima minha derramada, cada choro, cada noite sem dormir, o Senhor, Ele me honrou. Então, eu precisei ter fé, eu precisei continuar, eu precisei acreditar, confiar que o Senhor, Ele operaria um milagre. Só que não dependia só dele,
Senhor, Ele pode operar o milagre em nossas vidas, mas não depende só dele, depende de nós também. Enquanto eu estava naquele desespero, naquela angústia, naquela coisa toda, o Senhor não podia fazer nada. Quando eu simplesmente parei e obedeci a voz dele, passei a obedecer, o Senhor, Ele começou a operar. E para a glória do nome dele, depois desse período, eu sou outra pessoa diante do Senhor. O meu particular com Deus é diferente. A minha fé diante de Deus, não que era pequena, mas agora está muito maior. Então, o que eu tenho para dizer para você, Deus Ele faz, Deus Ele cura, Deus Ele salva, Deus Ele liberta doenças, situações que diante do homem é impossível, que diante dos nossos olhos carnais é impossível. O Senhor, Ele é um Deus das causas impossíveis. Deus, Ele é um Deus que cura, Ele honra aqueles que o buscam, e Ele me honrou. Ele fez o milagre, para a glória do nome dele, mas eu precisei ter fé. Ele fez a parte dele, mas eu precisei fazer a minha. E eu não precisei ver para crer, eu tive que crer para ver. O que o Senhor falou para a irmã de Lázaro? Se creres, verás a glória de Deus. E eu tive que crer para literalmente ver mais uma vez a glória do Senhor sobre a minha vida. Então confie, acredite diante das tempestades, das lutas, dos não. Não deixe de ter fé. É aí que você precisa entender que se está dando tudo errado, o Senhor, Ele vai operar. Quanto mais impossível for aos olhos do homem, aos nossos olhos, Ele vai operar o milagre. Porque Ele é especialista em causas impossíveis. Lázaro já estava morto 4 dias. Como que ele poderia ressuscitar? Mas só que Deus, Ele é o dono da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Mas você precisa ter fé para que Ele possa operar o milagre na sua vida. Amém? Que você venha ficar com essa palavra, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e não perca a sua fé. Não perca em hipótese alguma. Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, eu estou aqui contando isso para vocês, mas eu estou passando por outro tipo de luta, já não é mais esse, mas é outro. Mas mesmo assim eu não posso deixar de glorificar o nome do Senhor pelo que Ele fez na minha vida. E você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E você não precisa ter fé quando está tudo dando certo. Está tudo dando errado? Continua tendo fé. Firma a sua fé na rocha inabalável, que é Jesus de Nazaré, que eu tenho certeza que Ele vai te honrar. Porque a palavra dele fala que Ele recompensa aqueles que o buscam. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Para mais uma vez o nome dele ser glorificado em nossas vidas. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe.